quero colocar outros assuntos da nossa pauta do dia que são importantes também. Apesar do ano legislativo ter começado no último dia 5, o Congresso retoma o trabalho hoje, depois do feriado de Carnaval. A Janaína Camelo é quem vai contar os detalhes pra gente, porque tem calendário curto neste ano com as eleições de 2024, né, Janaína? E aí, fica tudo acelerado? Bem-vinda! Bom, pelo visto, parece que sim. A gente tem que ver como é que vai acontecer tudo isso, porque tem pendências que o Congresso precisa analisar e muitas delas aí com a necessidade de acordo com o Palácio do Planalto, né, Evandro? E é ano eleitoral, ano de eleições municipais, então a partir do segundo semestre ali o quórum vai ficando um pouco mais baixo no Senado e na Câmara dos Deputados, porque aí todo mundo vai estar de olho nas campanhas, nos seus redutos eleitorais. Quem esteve, eu estou agora no Ministério da Fazenda, e quem esteve aqui mais cedo foi o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, junto com o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner. Eles almoçaram com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar das medidas mais urgentes que o Congresso deve analisar agora. Quais são essas medidas mais urgentes? Aquela medida provisória que reonera, né, estabelece a reoneração de 17 setores da economia e também estabelecendo o fim do PERSE, que é aquele programa destinado ao setor de eventos, que foi criado durante a pandemia e com benefícios tributários, né, e renegociação de dívidas, entre outros benefícios. Além disso, tem também os vetos do presidente Lula ao orçamento no que diz respeito aos pagamentos das emendas parlamentares, tanto na Lei de Diretrizes Orçamentárias como na LOA. E aí, depois dessa reunião, o senador Randolfo Rodrigues, ele desceu para falar com os jornalistas e ele disse o seguinte, que ainda nesta semana o governo vai tratar dessa questão, vai definir como é que vai ficar a questão da reoneração. Então, neste caso, segundo ele, tudo leva a crer que o governo vai sim retirar esse tema da medida provisória e enviar isso para o Congresso por meio de um projeto de lei com urgência constitucional. Isso a gente já vinha falando nos dias passados. Então, isso vai ser definido até o fim dessa semana. Foi o que disse o Randolfo Rodrigues. Com relação aos vetos, o senador disse o seguinte, que nem todos que são contra, todos os parlamentares que são contra esses vetos do presidente Lula no orçamento sobre emendas parlamentares, segundo ele, nem todo mundo aí tem votos. Não há votos suficientes para colocar isso para votação e análise numa sessão do Congresso, porque a gente sabe que precisa uma sessão do Congresso para analisar esses vetos, né? E que ele disse que seria melhor conversar antes os parlamentares junto com o governo para tratar dessa questão, então defendendo aí que essa sessão só aconteça aí no fim do mês, talvez. A gente separou um trechinho do que ele disse para a gente mais cedo. Vamos ouvir. Nós vamos conversar com as lideranças do Congresso, mas para isso precisamos do tempo necessário e do tempo necessário requer que a sessão do Congresso nós façamos, a realizemos no prazo, em um ambiente adequado. Que esse ambiente adequado, obviamente, não será os próximos primeiros dias de março. Nós vamos apelar ao Congresso das lideranças para buscar mediações, para buscar alternativas. Dentro do esforço fiscal do governo, é fundamental a manutenção desse veto. E aí, voltando à questão da reoneração, uma coisa que Randolph disse, pela primeira vez ele disse isso, que com essa suspensão, na verdade não suspendendo, né, deixa de valer então essa AMP com a reoneração, que seria reonerando os setores, começando a reonerar os setores a partir de abril e com isso, e com o projeto de lei, então Randolph disse o seguinte, com isso provável que essa reoneração não aconteça mais neste ano, que ela possa iniciar só a partir do ano que vem. E aí, sobre o PERSE, ele disse que o governo bate na tecla de que não vai abrir mão desses valores que tiveram aí uma renúncia fiscal nos últimos anos. Segundo o Ministério da Fazenda, só em 2023 foram 17 bilhões em renúncia fiscal. Então, ele disse que o PERSE continua, assim, nessa medida provisória. Amanhã já vai acontecer uma reunião, está marcada aí uma reunião de líderes do Senado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na residência oficial, e também com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para dar continuidade ao que foi discutido aqui hoje e para definir quando deve sair, então, esse PL com a reoneração. Evandro.
Muito obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Já quero colocar aqui, para vocês e também para a nossa audiência, uma ilustração que a gente preparou dos principais temas que devem ser debatidos pelo Congresso nesse retorno agora, de fato, depois de aproveitarem aí o Carnaval. Então, entre as prioridades do Congresso para 2024 e que mexem também diretamente com os interesses do governo federal, a gente tem a regulamentação da reforma tributária, e isso aqui é muito importante acompanhar, porque agora é que as propostas são encaminhadas e o governo federal deve encaminhar essas propostas entre março e junho para a aprovação e regulamentação no Congresso Nacional, e a partir dessa regulamentação a gente vai entender o que vai acontecer de fato depois dessa reforma, se a gente vai pagar mais, se vai pagar menos, se vai unificar, mas vai ficar mais caro, enfim, tudo isso é nesse momento. Tem as limitações ao Supremo Tribunal Federal, principalmente quando falamos em interesse do Congresso e pela possibilidade de mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aí é um pouquinho mais difícil, demandaria mais articulação, mas tem uma outra questão que é a impossibilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal tomarem decisões monocráticas, que são aquelas decisões em que um ministro só define uma mudança que pode alterar questões que são bem complexas e importantes para o país. A exemplo do que a gente vem acompanhando sobre os acordos de leniência. Olha a polêmica que isso gerou. Então, essa parte talvez tenha mais chance de avançar. Tem a mini-reforma eleitoral, com a possibilidade de acabar com a reeleição para prefeitos, governadores e presidentes da República. Com o pessoal do Legislativo ninguém mexe até agora, até porque são eles mesmos que estão debatendo isso. E uma reforma administrativa que já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, poderia ir para o plenário da Câmara, mas está parada por enquanto. Vamos analisar uma por uma aqui, falar primeiro da regulamentação da reforma tributária. Por que ela é tão relevante, Gustavo Segré? Porque pode sair um Frankenstein daí. Pode sair qualquer coisa. O Brasil pode terminar com uma alíquota, se for acima de 27%, a maior alíquota do IVA do mundo. E é aí, nessa regulamentação da reforma tributária, em que começam a ser escritas as letras miúdas do contrato, que terá um efeito absolutamente contundente no que nós, contribuintes, vamos ter que pagar quando isso comece a ser válido, depois de 2027 e finalmente pleno em 2033. Então é de suma importância, porque aí vão entrar os lobbies, vão entrar aqueles que pressionam, todo mundo acha que o setor dele tem que ter um benefício perante os outros, e o problema é que, como todos pensam igual, todos vão pleitear algum subsídio, algum benefício fiscal. Quando tem um benefício de um setor, o outro termina onerando mais. A dúvida é que Frankenstein vai sair. Se é um Frankenstein com 3 olhos, 4 cabeças, 14 orelhas, não sabemos, por isso a importância desse tema. Você aposta numa saída de Frankenstein também, hein, Vilela? Eu aposto, infelizmente. Por quê? Eu aposto porque a discussão da reforma tributária, ela somente conseguiu a aprovação, depois de muito tempo, pela vagueza dos seus elementos. O frigir dos ovos vai se dar justamente agora, na regulamentação, onde tudo aquilo que foi prometido, até para ter esse convencimento maciço da população brasileira e dos parlamentares, que são aquelas pessoas que diretamente aprovaram a reforma tributária, tudo isso agora vai ter que entrar na conta, e a gente pode ter uma situação de ter o maior IVA do mundo, que é o que está sendo colocado. Então, num contexto como esse, onde a gente vai ter muita gente para ser abrigada e muitos compromissos para serem abrigados nessa organização tributária, eu vejo que agora vai ficar demonstrado efetivamente o que é que foi aprovado, e talvez aquela comemoração que foi feita em 2023, ela não seja repetida pela sociedade em 2024. Fala, Fábio Piperno. Olha, primeiro que era uma vergonha o Brasil ficar com esse debate ao longo de 30 anos né, essa história... E ainda debatê-lo. E ninguém conseguia, enfim, resolver. Pelo menos aprovou lá um esboço do que vai ser. Agora, eu alerto o público para a seguinte situação: quanto mais você ouvir falar em regime de exceção, mais preocupado você tem que ficar. Então, nos últimos dias, só para não ir longe, de um mês para cá, o que a gente ouviu de regime de exceção? A gente está ouvindo essa questão do PERSE. Mas tudo bem, tem um projeto lá em que foi estabelecido um limite para ele. Ok, tá bom, estabeleceram um prazo. Eu quero saber se depois desse prazo não vai ser renovado.
Aí, por exemplo, a gente fala da desoneração dos tais 17 setores. Lindo, maravilhoso. Só que esse prazo já foi vencido e acabou sendo renovado. Isso significa mais um regime de exceção. Que é outro. Outro dia se discutia a questão da remuneração e prebendas aí de religiosos, né? Que tem aí uma série de vantagens tributárias. E a Receita Federal queria acabar com isso. Olha só a reação no Congresso, olha só o que aconteceu. Então, população, fique de olho na questão dos regimes especiais. Sempre que alguém tiver uma vantagem especial, significa que você vai ajudar a pagar um pouco dessa conta. E eu quero que vocês coloquem novamente aqui no telão aquela ilustração que nós preparamos sobre os temas que devem ser debatidos no Congresso, porque o segundo deles que aparece aqui é limitações ao Supremo Tribunal Federal. Gustavo Segré, a gente acompanhou, né, um certo estremecimento aí na relação entre o Legislativo e o Supremo Tribunal Federal, diante de assuntos que são debatidos em ambos os lugares e que os parlamentares entendem que são de competência deles. Você acha que isso pode provocar algum tipo de tração em um debate que leve a uma limitação do Supremo Tribunal Federal hoje? Eu não acho, eu tenho certeza que isso vai ser colocado. Sim, eu não sei, não saberia indicar quem começou primeiro com essa briga de poderes entrando no terreno do outro. Dá a sensação que foi o STF entrando no Congresso Nacional. A determinação do prazo para o cargo de ministro da Corte Suprema, eu não sei se é uma questão prioritária. A questão das resoluções monocráticas, sim, por tudo que isso implica. Eu não tenho um conceito ainda se é necessário que o ministro tenha mais ou menos tempo de mandato. Claro, muita gente da oposição quer limitar o tempo do mandato do ministro hoje pela composição que hoje tem o STF. E devemos reconhecer que o STF entrou numa situação que deixa um pouco de ser jurídica para entrar na questão política, entrando em assuntos que deveriam ser resolvidos pelo Legislativo. Mas que vai ter uma briga de cachorro grande nesse ano entre um poder e outro poder, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, Vilela, um detalhe que chama a atenção é que uma figura moderada nesse debate, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma das pessoas que mais tem encampado algum tipo de discussão em torno do Supremo Tribunal Federal. Isso pode avançar ou não da maneira como a oposição e parte dos parlamentares quer? Pode, mas a gente tem a principal figura do Congresso hoje defendendo algum tipo de debate sobre limitação dos poderes do Supremo Tribunal Federal. Rodrigo Pacheco, além de tudo, ele é um chefe do Poder Legislativo, então ele tem o dever de se manifestar no sentido de defender o Poder Legislativo diante das eventuais práticas indevidas feitas pelo Poder Executivo ou pelo Poder Judiciário. Além disso, é uma pessoa que tem formação jurídica, tem um conceito muito interessante, há bastante tempo já defende algumas teses jurídicas, por exemplo, e que agora ele vê a oportunidade de colocar isso em prática. Eu vejo que vai depender muito de eventuais novas medidas que sejam adotadas pelos outros poderes, seja pelo Executivo, pelo Judiciário. Porque nós temos um ano legislativo extremamente curto. Esse ano nós vamos ter agora março, abril, maio, junho e acabou. E junho ainda tem metade de junho é São João. Então a gente tem um ano legislativo muito curto e com uma série de pautas. Reforma tributária, uma série de pontos de ordem econômica para serem avaliados ainda pelo Parlamento. Então eu vejo que vai depender um pouco da provocação dos demais poderes. Se não houver provocação, acredito eu que esse tema durma. Se houver provocação, concordo com o Segré. Aí o Legislativo vai tomar uma posição até para se firmar enquanto um poder independente. O Piperno, ao mesmo tempo em que o Legislativo quer olhar para o Judiciário, ele também fala em uma mini-reforma mais que iria alterar ou afetar diretamente prefeitos, governadores e presidentes com o fim da reeleição. Isso passa ou não passa para você? Ele busca cada vez mais um empoderamento, né? Isso está evidente. Então, ele quer mexer, por exemplo, no funcionamento, estrutura lá do judiciário, ele quer, de alguma forma, interferir também na duração de mandatos executivos, ele quer um naco cada vez maior do orçamento. A gente vai caminhando para um regime de semipresidencialismo aí, com um legislativo cada vez mais forte. Não sei qual vai ser o ponto de inflexão disso aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que também está na hora
dos outros poderes, dos outros poderes, de alguma forma, mobilizarem os seus lobbies para tentar barrar isso, principalmente quem, obviamente, se sentir incomodado, né? Agora, Gustavo Segré, para a gente finalizar, tem o último debate, que é o da reforma administrativa. O governo federal, por meio do Ministério da ministra Esther Dweck, qual que é mesmo, Piperno? Gestão e Inovação. Isso. O Ministério da Gestão e Inovação apresentou uma proposta de reforma administrativa junto com o Ministério do Planejamento da Simone Tebet, para tentar escapar um pouco dessa proposta que hoje já passou na Comissão de Constituição e Justiça. Arthur Lira indica que isso não deva acontecer, que quer levar para frente o debate que começou dentro da Câmara dos Deputados. E aí o governo federal está falando o seguinte: pois bem, eu tenho uma proposta e essa proposta que está lá na Câmara não se alinha muito com aquilo que eu gostaria, mas eu não poderia ficar de fora do debate. Então, provavelmente, o governo federal deva participar também para diminuir um pouco a tensão. Você acha que uma reforma administrativa, enquanto há também um debate da regulamentação da reforma tributária, possa avançar hoje? Eu não sei se pode avançar, mas eu acho que deveria sim avançar uma reforma administrativa se essa reforma buscar uma diminuição do tamanho do Estado. Lembrando para a nossa audiência, 1990 e alguma coisa. Eram 163 milhões de brasileiros, 6 milhões e meio de funcionários públicos nas 3 esferas, nos 3 poderes. Hoje temos 210 milhões de brasileiros e temos 12,5 milhões de funcionários públicos nas 3 esferas e nos 3 poderes. O crescimento demográfico foi de 40% em números redondos, o crescimento do funcionalismo público foi de 100%. Então tem alguma coisa aí que não está sendo atendida. Me parece que tem que ter uma reforma tributária e aí engato, se você me permite, como último, com a mini-reforma eleitoral. Não tem nenhuma mini-reforma de absolutamente nada. É um puxadinho eleitoral em que, com certeza, numa casa qualquer, numa residência qualquer, quando o marido ou a esposa vem e diz: que tal fazemos uma mini-reforma? Todo mundo já sabe que não vai ter nenhuma mini-reforma e que aí vem outro. Já que estamos, vamos colocar isso, já que estamos, vamos colocar aquilo, e termina sendo reforma. Mini, nenhuma. Que foi, Piperno? No fundo, essa mini-reforma eleitoral que acaba vedando, enfim, acabaria com o Instituto da Reeleição, ela é uma forma também do legislativo, dos legisladores de hoje, terem maiores possibilidades de se elegerem governadores, prefeitos. É óbvio, quer dizer, imagina um governador candidato à reeleição. Ele vai ter condições muito mais favoráveis do que as de um desafiante. Ora, a partir do momento que ele não tiver mais essa possibilidade, o deputado, o senador que está lá, ele vai ter mais chance de chegar a um governo. Eu tenho 30 segundos para você, Vilela. Eu sou favorável à tese do fim da reeleição para mandatários do Executivo. Agora, eu entendo que esse ponto vai ficar para depois. Por quê? Porque é um ponto que requer uma certa discussão mais ampla. Ele não está maduro para um semestre tão curto, né? Para um período tão curto de discussão política. Mesma coisa, reforma administrativa. Governo e legislativo têm visões diferentes. Infelizmente, vai ficar para 2025. Você acha que é isso, então? Ano que vem só. No ano de eleições como esse, municipais, dificilmente eles vão querer entrar numa seara dessa. Eu vejo que não vão entrar numa seara dessa e a gente já vai ter reforma tributária e as discussões de ordem econômica que vão ocupar uma grande parte do debate.